paz do Senhor Jesus Cristo, igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos a quem chegar, essas imagens. Estamos aqui na Arca do Chamado, Ministério Arca do Chamado, buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Este culto é para o nosso Pai Eterno e onde nós cultuamos o Espírito Santo. Amém, igreja? Olha, Senhor, buscamos a presença do Espírito Santo, é o nosso amigo Santo Espírito de Deus. Venha sobre as nossas vidas, ó Espírito Santo. Venha sobre este lugar, ó Pai Eterno. Venha nos fortalecer, venha blindar completamente este momento de oração, esse momento de busca. Ó Espírito Santo, os anjos do Senhor estejam aqui neste lugar, esteja também em cada lar agora, neste momento, sobre todos que estão aqui, aonde será ministrado a presença, a adoração ao Espírito Santo de Deus. Venha sim, venha manifestar os teus sinais neste lugar, venha manifestar os teus sinais sobre cada vida que inclinou os ouvidos para buscar a tua presença, Espírito Santo. O que fazer quando ele veio? Oh Espírito Santo, estamos aqui, os corações cativos à tua presença. És bem-vindo neste lugar. Desejamos a tua presença, oh Pai Eterno, oh Espírito Santo. Queremos exaltar a ti, ó Espírito Santo, e sabemos o quão maravilhoso, digno e santo és estar na tua presença, oh Espírito de Deus. Busque a presença do Espírito Santo. Busque. Deseje a presença do Espírito Santo. Ele vem trazendo o bálsamo do Pai Eterno. Ele vem lá assim, com tudo aquilo que guarnece as nossas vidas. És nosso amigo, Santo Espírito Santo. És maravilhoso, digno és. Venho sim, desejamos sim. Desejamos a tua presença neste lugar, nos nossos corações, para que haja sim transformações. Venha glória, venha sim, derrama sobre cada vida o teu azeite sagrado, para que haja uma limpeza total e completa, que haja uma concentração de busca. Oh Senhor, oh Espírito Santo, venha nos batizar com teu Espírito Santo. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Venha Espírito Santo, assim seja bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Te desejamos, Espírito Santo, aqui nas nossas vidas. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Desejamos, Espírito Santo, outra vez nas nossas vidas. É uma conexão com o Pai Eterno, e é o que nós precisamos dessa conexão em todo tempo, momento. E te desejamos para que venha causar sim transformações dentro de nós, para que seja agradável ao Pai Eterno. Venha mudar nossos corações, muda procedimentos, muda tudo, faça tudo novo sobre a vida do teu povo, ó Espírito Santo. Venha de novo, venha, faz tudo novo. Faça tudo de novo, ó Espírito Santo. Clamamos mais e mais uma vez, que venha fazer tudo de novo. Renova esta aliança com o Pai Eterno, ó Espírito Santo.
nunca sentiu antes, que seja de uma forma tão maravilhosa, que eles venham descrever sim e foram impactados pela tua presença, Espírito Santo. Toca mais uma vez. Oh, Espírito Santo, vem tocar sobre estas vidas. Muda essas histórias, Espírito Santo. Traga um renovo de atitude, de amor, um renovo de aliança, de pensamento. Que eles sintam sim, eles sintam abraçados pelo Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nos leve até onde está o Pai Eterno e venha nos transformar. Oh, Senhor, o que fazer no meio aqui? Toca sim, ó Espírito Santo, toca sobre estas vidas, ó Espírito Santo. Venha mudar pensamentos, venha tirar tudo aquilo que não procede do Pai Eterno, venha causar transformações, venha virar uma chave dentro desses corações, para que eles possam se sintonizar diretamente com o trono do Pai Eterno, vir nos passos dele, nos teus caminhos. Oh Espírito Santo, conduz o teu povo para aquilo que agrada ao Pai Eterno. Oh Espírito Santo, nos ensina a agradar ao Pai Eterno, para que nós possamos sim estar ali, sendo arrebatados, ter nosso coração transbordante da alegria que é estar na presença do Pai. Oh Espírito Santo, nos conduz àquele lugar secreto, onde é só nós e o Pai Eterno, e nós possamos sim nos confiar nele, a entrar em comunhão total e completa, é o que nós precisamos. Obrigado, Espírito Santo, obrigado pelo que tu és, Espírito Santo, és o nosso amigo, e eu sei, nós sabemos que quando Jesus foi, te deixou aqui conosco, e nós te amamos, porque é o elo maior, o Pai Eterno, é o elo maior por Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por nos proteger, obrigado por dar ordens ao nosso respeito, para que nós possamos ser vivificados mais e mais na presença do Pai Eterno. Amém, igreja. Obrigado por todos que estão ali, que pararam um tempo, não para realmente ouvir uma transmissão ou ouvir um culto, mas pararam para participar diretamente com o Pai Eterno através do Espírito Santo. Que este momento seja um marco nas suas vidas, que este momento possa sim deixar uma conexão tão poderosa que jamais será esquecida. Precisamos nos revitalizar, precisamos dar sempre manutenção, nós precisamos sempre, sabe, cercar todas as nossas atitudes para que o Pai Eterno possa olhar e agradar das nossas vidas. E nós pedimos agora neste momento sobre a vida de todos que estão ouvindo. Pai, alcança, meu Pai, alcança essas vidas, Pai. Faça, meu Pai, com que eles tenham um vigor espiritual, Senhor. Faça com que eles possam estar na Tua presença com interesse de coração, Senhor. Espírito Santo, venha lavar completamente a mente do Teu povo, lavar o coração, e que todas as sortes de bênção que Jesus Cristo conquistou lá no reino, nas regiões celestiais, também estejam sobre as nossas vidas e alcançando também os nossos filhos, os nossos familiares, toda a parentela, e sobre a vida de todos aqueles que o Pai Eterno nos trouxe a interceder. Pai, vinde com o Teu poder, vinde com o Teu reino, que Teu reino seja eterno sobre todas essas vidas, que o Senhor seja o primeiro pensamento do dia, que o Senhor seja constantemente ali, alimentando este povo com a Tua presença, e que ao dormir eles possam se entregar toda a existência dele, entregar tudo aquilo que foi preparado durante o dia, entregar para Ti. Que seja assim, meu Pai, algo maravilhoso para entregar ao Senhor. Pai, muitos estão ainda, meu Pai, angustiados, meu
nestas vidas, meu Pai, para que haja mudanças e transformações, meu Pai, para que tenha, meu Pai, um avivamento, meu Pai, para que eles tenham, meu Pai, uma fé inabalável, meu Pai, nos corações. Pai, entra, meu Pai, com o teu poder, meu Pai, e venha, meu Pai, agir, meu Pai, sobre todas as pessoas que o Senhor nos trouxe a orar, meu Pai, todos os nomes que fazem parte, meu Pai, deste azeite sagrado, meu Pai, coloque as tuas mãos, meu Pai, de poder, meu Pai, sobre cada vida que estiver aqui, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que haja mudanças e transformações, Pai, em nome de Jesus. Pai, venha abençoar, meu Pai, todos que fazem parte do caderno de oração, meu Pai, Pai, que todos esses nomes sejam alcançados, meu Pai, Pai, que muitos deles, meu Pai, venha abrir portas de emprego, meu Pai, para o teu povo, meu Pai, venha prosperar o teu povo, meu Pai, e venha, meu Pai, agir, meu Pai, sobre os lares, meu Pai, sobre os casamentos, meu Pai, sobre todas as sortes, meu Pai, de relacionamentos, meu Pai, que o Senhor abençoou, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, venha abençoar a nossa nação, meu Pai, abençoa o Brasil, meu Pai, abençoa os governantes, meu Pai, abençoa homens e mulheres de Deus que estão comprometidos com a ordem e progresso, com aqueles que estão comprometidos, meu Pai, com os valores do teu reino, meu Pai, sobre a nossa nação, meu Pai, venha abençoar, meu Pai, Jerusalém, meu Pai, venha abençoar Israel, meu Pai, abençoa os Estados Unidos da América, meu Pai, abençoa todas as nações que estão comprometidos com o Cristo, meu Pai, todos estão comprometidos, meu Pai, com todos os valores que vêm do teu reino, meu Pai, sobre a terra, meu Pai, o Senhor colocou, meu Pai, o Senhor colocou parâmetros, meu Pai, e nesses parâmetros é onde nós podemos sim, meu Pai, desenvolver, meu Pai, o Cristo dentro dos nossos corações, porque nós estamos alicerçados naquilo que o Senhor colocou de mais poderoso, meu Pai, de valor, meu Pai, precioso, Pai, que é o teu amor e a tua justiça, meu Pai, a igualdade entre os homens, meu Pai, para que todos possam viver, meu Pai, numa nova terra. Vai, venha abençoar, meu Pai, esta virada, meu Pai, venha abençoar, meu Pai, tudo que está acontecendo, que seja em prol do teu reino, meu Pai. Pai, mudanças, meu Pai, estão assim, meu Pai, emergindo, Senhor. Haverá sim, meu Pai, uma nova terra, meu Pai. Haverá sim, meu Pai, um novo tempo, um novo momento, meu Pai. Senhor, abençoa todos que estão ali, meu Pai, sintonizados, Pai, com estas mudanças, Pai. O mundo está mudando, a terra está mudando, e isso foi gerado por Ti, Senhor, para que haja sim uma total e completa limpeza em toda a potestade do mal que vem agindo sobre esta terra, toda a potestade do mal que vem agindo sobre o Brasil, sobre as nações crísticas, sobre o povo de Deus, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Pai, limpa assim, meu Pai, todos os lares, Senhor, limpa, Senhor, as tuas igrejas, meu Pai, limpa os teus púlpitos, meu Pai, abençoa homens e mulheres de Deus, meu Pai, que estão comprometidos com a tua verdade, meu Pai, que estão pregando o Evangelho com responsabilidade, meu Pai, aqueles que têm visão, meu Pai, do reino, meu Pai, oh Senhor, venha abençoar, meu Pai, e multiplicar nestas vidas, meu Pai, para que mais e mais, meu Pai, pessoas estejam se dirigindo, estejam sendo orientadas por esta tua verdade, Pai, Senhor, e aqueles, meu Pai, que no meio do caminho, meu Pai, se desviaram da verdadeira intenção do teu coração, meu Pai, Pai, alcança, meu Pai, porque está na tua palavra, todos que vêm a Jesus, é porque o Senhor um dia tocou, um dia o Senhor trouxe, meu Pai, Senhor, firma aqueles, meu Pai, que estão com os passos vacilantes, meu Pai, para que venha firmar nos teus caminhos, meu Pai, mostra a luz para eles, meu Pai, tira todas as vendas dos olhos, meu Pai, tira todo o engano da vida do teu povo, meu Pai, que faça, meu Pai, com que esta nova geração, meu Pai, seja uma geração eleita do Senhor, meu Pai, e em nome de Jesus, Pai, coloque, meu Pai, sobre a vida desses jovens também, meu Pai, uma direção crística, porque é a única forma de serem salvos, é a única forma de nós que estamos aqui na terra, podemos confiar nesta nova geração, meu Pai, porque lá na frente eles que vão estar assim, meu Pai, como reis e rainhas aqui na terra, meu Pai, então já prepara essa nova geração, Senhor, para que eles possam dar os teus caminhos, Pai, te pedimos, te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e digno, Pai,
Senhor, Pai, maravilhoso, digno e santo, Pai, que o teu nome cresça, Pai. Oh, Senhor, venha transformar, meu Pai, transforma todos os lares, Senhor, que os teus anjos estejam nessas casas, meu Pai, apareça, Senhor, e é o teu nome que vai crescer mais e mais, Senhor. Existe sim, meu Pai, uma terra de provisão, meu Pai, existe uma terra, meu Pai, da promessa, meu Pai, existe sim, meu Pai, a Jerusalém, meu Pai, existe, meu Pai, essa terra, meu Pai, a terra prometida, meu Pai, que está aqui, Senhor, latente, o Senhor está fazendo mover, o Senhor está passando, meu Pai, a tua tempestade lavando tudo, Pai, e esta casa, Pai, nosso coração, meu Pai, nós deixamos, Pai, ela para você, Pai, e dentro dos nossos corações tem uma sala, Pai, é onde fica a sala do trono, Pai, toma o teu lugar, Pai, toma o teu trono, Senhor, e venha governar a nossa vida, venha governar nossos pensamentos, as nossas atitudes. Ó Espírito Santo, nos ajude, nos direcione, nos capacite para fazer a boa obra, nos capacite para ter o melhor convívio com os nossos irmãos, e que nessa nova terra haverá sim, meu Pai, todas as sortes de bênção que o Senhor já tem prometido para os teus eleitos, Pai. Nós deixamos essa casa para você, Pai. Oh, Jesus, obrigado, Jesus. Apareça, Jesus, que o teu nome cresça. Oh, Jesus, obrigado por deixar o Espírito Santo nos orientando. O Espírito Santo está dentro de cada coração agora, está tocando, está mudando, está fazendo um renovo total e completo. Sopra, Espírito Santo, sobre estas vidas e muda atitude, muda pensamento, dá uma nova direção para este povo. Oh, Espírito Santo, enche este lugar, enche esses corações com a tua presença. Obrigado, Espírito Santo, apareça sim, vem incendiar os corações com a tua doce presença. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor é, Senhor. Nós deixamos a casa dos nossos corações para ti, ó Pai. Oh, Jesus, receba o nosso amor, receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado pelo que tu és, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de honra, graças e glórias. Pai, esteja, Pai, sobre cada coração neste momento, Pai. Venha, meu Pai, trazer a tranquilidade, trazer a tua paz, trazer uma conexão maior com o Criador, fazer com que eles possam, sim, buscar a presença do Espírito Santo, não somente num dia de culto, mas buscar a presença do Espírito Santo em todo momento, porque Deus, ele tem multiformas de se apresentar, e quando ele vem, ele apresenta para um e para outro, e várias situações dentro do nosso cotidiano, isso venha a acontecer. Nós precisamos, para se conectar diretamente com o Espírito Santo e estar ali com o Pai Eterno, nós precisamos que haja mudanças de procedimento, mudança de coração. Nós falamos em passagens, né, durante essa semana, 2 semanas, nós estamos pregando sobre as heranças, né, as heranças espirituais. Demos início a esse trabalho, né, de falar desta palavra. Nós começamos falando com as maldições hereditárias, que não existe mais maldição hereditária para aquele que está em Cristo Jesus, porque Ele levou todas as maldições, né? Ele cravou lá na cruz todas as maldições. Então as pessoas, elas estão livres dessas maldições hereditárias, desde que estejam na presença do Cristo. E estando na presença do Cristo, o que pode ter ficado, porque as pessoas, eles não conseguem ainda se posicionar num caminho de prosperidade, né? E essa prosperidade que eu falo para vocês
vocês é de uma forma geral mesmo, né? Prosperidade da alegria, a prosperidade de ter um lar abençoado, a prosperidade financeira também, né? Então tudo isso daí vem porque dentro das pessoas ainda ficou uma herança espiritual que ainda precisa ser tratada, trabalhada. E nós passamos isso, né, nas mensagens das pregações anteriores. E eu tenho para falar para vocês, né, no dia de hoje, uma palavra assim bastante gloriosa, que está ali em Salmo 51. Vejamos lá no Salmo 51. É uma palavra maravilhosa porque descreve um momento de Davi, quando ele foi surpreendido pelas atitudes, quando ele bateu de frente com as atitudes erradas que ele havia tomado, né? Que ele havia feito ali com Betseba e tudo mais. Porque quando ele teve a revelação no coração dele de que ele estava errado, aí ele começou sim a pedir perdão ao Pai Eterno, porque a grande dificuldade do ser humano é identificar o pecado. Quando ele identifica o pecado, aí sim há de acontecer dentro do coração dele um toque muito especial do Espírito Santo, um toque muito especial das vivências, da verdade de Deus, para que esse perdão, e depois ele teve a ousadia mesmo de executar a justiça. E tudo isso daí são chaves poderosas que conduzem a pessoa diante do Pai Eterno. Quando ela já não tem mais as maldições de famílias, mas ela tem um procedimento errado devido a costumes, a comportamentos, né, a heranças espirituais negativas, há de se fazer sim um inventário do que ela é, do que ela está vivendo e fazer um diagnóstico, identificar o erro e em cima daquele erro, sim, pedir perdão ao Pai e limpar e executar a justiça, porque vai por todas as situações, vai haver justiça. Mesmo que as pessoas falem assim, olha, eu pedi perdão ao pecado, ao Pai, né, pelo pecado, só que aquilo lá tem uma consequência, porque o mundo espiritual, ele tem uma jurisdição, né? Ele age de uma forma jurídica, do qual se você fez, verdadeiramente vai ter um desdobramento numa consequência. Aqui também na Terra, você fez, existem aparatos jurídicos, né, dos quais nos colocam como cidadãos dentro de uma sociedade que ela é regida por, né, uma legislação forte, né? E da mesma forma no mundo espiritual isso acontece. Muito embora, né, Davi ele tenha pedido perdão a Deus por tudo que ele fez, vocês viram que em cima daquilo que ele fez, ele teve um problema familiar muito grande, porque ele não foi, né, um bom pai. Depois ele não foi um bom pai, porque ele foi omisso em várias situações, e a família dele foi sim, né, foi abatida, porque o que ele fez lá atrás teve uma consequência. Amém? Olha, vejamos lá no Salmo 51, que diz assim, uma confissão de arrependimento, né? É o mestre de canto, é o Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, e depois ele haver, né, se possuído, né, com Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui Deus ele está clamando para que Deus lance os olhares para ele com misericórdia, porque ele sabe do peso do que foi feito e ele teve sim pelas consequências, né? Ele sabe que existe uma justiça para tudo isso, né? Então ele fala lá, né? Segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Deus ele vai aliviar? Ele vai sim aliviar, mas existe um peso lá na frente que isso vai. Deus ele tira o peso da culpa, mas existe o preço que tem que ser pago, né? Eu falei, da jurisdição espiritual existe mesmo. Da mesma forma que quando você vem para Jesus, você foi o quê? Você está saindo do meio do lamaçal, você é retirado para a presença de Jesus Cristo. Então aquelas maldições, elas encerraram.
Só que depois você tem que mudar o teu procedimento para que o reino se faça presente naquele lugar. É aquilo que eu comentei nas outras reuniões também, né? Sai do Egito, mas tem que tirar o Egito de dentro do coração, né? Então quando ele diz ali, né? Mais adiante, né? Lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando a pessoa peca e ela tem temor a Deus, realmente o pecado está lá, sempre acusando. Por quê? Porque foi alguma coisa que ainda não foi resolvida com o Pai Eterno. Porque quando você resolve com o Pai Eterno, teu coração, ele dá um alívio, ele traz uma tranquilidade. Porque você escuta, né? Você sente a presença de Deus te aliviando. E quando Satanás ele vem novamente para te massacrar em cima daquele pecado, você pode falar, ó, meu pai já me perdoou e você não tem nada mais a ver com isso, né? Quer dizer, ele está fora, em nome de Jesus, né? Então, pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E ele diz ali no 4, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quer dizer, está falando para Deus que tudo que ele vier a fazer com ele, com Davi, é dentro de uma justiça mesmo, né? Quer dizer, ele está assumindo as consequências, né? Quer dizer, isso aí é uma ousadia também. É assim, porque quando você reconhece, você fala, que castigo daria para uma outra pessoa? E isso foi mencionado para ele, né? Anteriormente, que castigo daria, né? Para a pessoa que cometeu, né? Tal atrocidade. Ele falou, olha, a morte e tudo mais. Aí quando ele viu que era ele, né? Então mesmo assim, ele foi lá pedir perdão a Deus e ele sabia que ele poderia realmente, né? Levar uma condenação de morte, né? E a pior das mortes é a morte espiritual. E por conta de chegar na presença de Deus, a misericórdia de Deus o alcança, né? Aí diz lá no 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, todos nós quando viemos para esta terra, para este mundo, nós somos concebidos dentro de um pecado. As pessoas que não estão em Cristo, muitas das vezes famílias que não conhecem a presença, não estão na presença de Deus, e acaba criando os filhos de uma forma assim, dentro do pensamento, né, secular mesmo, dentro até de outras crendices. Então aquela pessoa ela é gerada de uma forma muito solta, sem parâmetros espirituais que façam com que ela seja conduzida dentro de uma doutrina divina para que ela venha a ser abençoada, né? Diferentemente de pessoas que já vêm dentro de um berço evangélico, e aí ele é concebido dentro de uma bênção, de uma graça. Só que às vezes, né, algumas vezes no meio do caminho, ele acaba se dispersando, porque ele tem tanta confiança, sou salvo, eu vim de um berço evangélico, sou salvo, e no meio do caminho Satanás, ele passa uma rasteira, a pessoa desvia daquele caminho que Deus trilhou, e aí o que acontece? A pessoa fica novamente, ela vai para o mundo, e ela acaba sendo influenciada por todas as ações do maligno, e de repente vem até envergonhar a família de origem, né, evangélica. Muitos casos, né, tem acontecido dessa forma, mas nada que Deus já não tenha assim uma promessa, e essa vida de qualquer forma ela vai voltar assim para os caminhos do Senhor, porque é promessa do Pai Eterno, né? Então tá lá, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E tá lá no 6, eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me faz conhecer a sabedoria. Porque a presença de Deus faz com que a pessoa faça um inventário de tudo que ela tem vivenciado, e ela consegue analisar, olha, isso está certo, isso não está, eu tenho temor, né? A pessoa acaba até ficando envergonhada por determinadas situações que fez, mas está lá no 7, purifica-me como isótopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E Deus tem essa propriedade, essa força, esse poder de lavar realmente a pessoa quando ela se dispõe a estar na presença do Pai Eterno, pedir perdão. E quando ela pede perdão, dentro dessa linha que nós já viemos a falar
a falar durante todo esse tempo sobre as maldições, né? Sobre a herança, né? A herança negativa, as pessoas podem pedir perdão até as gerações passadas. Fala, olha, Pai, agora eu estou na Tua presença e eu quero pedir perdão para que seja encerrado todo aquele legado de uma herança negativa sobre a minha vida, sobre todos os meus antepassados, para que a minha descendência não seja alcançada por esta praga, por esta maldição, por essa coisa ruim, né? Por essa herança negativa. Então a pessoa pode sim chegar diante de Deus e pedir, Pai, que se encerre através da minha vida esses procedimentos que foram feitos durante todas as gerações da minha família, venha encerrar em mim, para que não passe, que esse legado de coisas ruins, negativos, não alcance os meus filhos. Então, tá lá, faz-me ouvir, né, com júbilo e alegria, para que exulte os ossos, né, que esmagassem. Quer dizer, por que os ossos dele foram esmagados? Porque no pecado ele recebeu o confronto da verdade, né, do pecado. E aí sim ele se sentiu, né, massacrado. E é isso que acontece quando a pessoa tem temor de Deus e fez alguma coisa errada, reconhece o pecado, ela se sente ali acuada, massacrada. Mas olha só, ele pede, no mês 8, né, faz-me ouvir júbilos e alegria, para que exultem os ossos que esmagasse, quer dizer, tirando toda aquela dor e que ele possa estar em alegria, na certeza de que ele foi alcançado pela oração. Amém? Está lá no 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Deus apaga sim as iniquidades mediante a comunhão em Jesus Cristo, né? E naquela época ele tinha uma comunhão tão grande com Jesus, com o Pai Eterno, porque eles sabiam que existia a lei. Então eles estavam andando, né, debaixo da ordem da lei, né? E a lei, ela é aquela história, né? Você só é culpado quando você é pego. E como ele foi, sim, ele foi acusado, né, por Natã. A culpa dele estava aos olhos e aos ouvidos de todos. Então ele merecia a morte e Deus o livrou. Aí ele diz lá no 10, olha que bonito: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso daqui é a chave, né? Que eu vi a chave desse salmo todo. Está aqui nesse 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Está ali no 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha, tudo que ele respirava, ele era cheio de temor desde a idade tenra. Ele era, como ele foi, né? Desde uma idade bem tenra, ele foi sim consagrado a rei, né? Por Samuel. Então ele já tinha dentro dele, ele era segundo o coração de Deus, porque já tinha dentro dele toda a promessa dele estar à frente de uma grande nação, que até hoje, né, isso aí se repercutiu por toda a história, né? Então, quer dizer, ele era segundo o coração de Deus mesmo. Então ele está pedindo para que Deus não tire a presença e não retire dele o Espírito Santo. Esse Espírito Santo era a própria consciência de Deus dentro dele, né? Deus falava com ele o tempo todo, né? E falava, e ele pediu para não tirar. Porque pensa só, você que conhece a presença de Deus, você que conhece o Espírito Santo, você já pensou o Espírito Santo sair da tua vida? Olha, quando você pensar que, quando você se reportar a Deus, não existe mais o Espírito Santo dentro de ti, essa realmente é a morte espiritual. Isso aí é fatal. E ele pediu: não retire o teu Espírito Santo, né? E restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quando ele falou, olha, restitui a alegria da tua salvação, quer dizer, ele tinha certeza que se o Espírito Santo de Deus estivesse dentro dele, ele tinha certeza da salvação. Ele pediu: não retire isso de mim. E é o que nós temos que pedir o tempo todo. Pai, não permita, sabe, que o Espírito Santo do Senhor venha sair. Porque olha, nós somos uma unidade.
Aliás, nós somos uma trindade, né? Nós temos o corpo físico, a alma e o espírito. Esse espírito, ele pode ser sim um espírito santo ou um espírito imundo. Quando nós não estamos em conformidade com o reino, o Espírito Santo ele se afasta e quem toma conta ali, quem vai mesmo, dar todas as ordens, vai ser mesmo um espírito imundo. Quer dizer, o Espírito Santo sai e o espírito imundo ele entra na vida da pessoa. E esse espírito imundo só vai levar essa pessoa a uma degradação total e completa, até tragar ela na morte e para o inferno. Isso é lei, é fato, está na Bíblia, né? Quem tem olhos que vejam, né? Tem ouvidos que ouçam, que diz, né? A palavra do Senhor é uma verdade e é imutável esta verdade. Tanto é que quando você comete alguma situação, você já se preocupa, porque o coração fica ali, ó, queima, né? Vai te deixar numa situação complicada, e você tem que dissolver aquilo lá e começa a buscar o Espírito Santo de novo, porque naquela pequena brecha, se você não cuidar, aquilo lá vem crescendo, forma um casulo, daqui a pouco você não sabe mais definir quem é a pessoa. Porque o Espírito Santo sai e realmente toma conta, né? Maligno. E ele, quando ele diz ali, né? Sustenta-me com um espírito voluntário. O espírito voluntário é aquele que se dispôs para o reino. Eu quero trabalhar para o reino. Eu quero fazer com que tudo aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, sobre a tua vida, venha a gerar frutos. E esses frutos, eles têm que alcançar muitas gente. Muitas, porque a nossa finalidade na terra é multiplicar através da nossa vida o amor e a justiça de Deus e trazer as pessoas a esta consciência, né, do amor e da justiça de Deus. Este é um coração voluntário e nós temos visto acontecendo muito disso nesse momento de pandemia e tudo mais, né, onde as pessoas estão assim se descobrindo em amor. Isso é maravilhoso demais, maravilhoso demais. Aí diga lá no 13º: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Esta é a finalidade da nossa vida, trazer um alerta para as pessoas, para que eles vejam, né, tirem os olhos daquilo que não procede de Deus, e eles começam a ver a grandeza de Deus, e quando e aonde, como nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas, de modo que os transgressores, eles acabam até se sentindo inadequados em algumas situações onde o amor, né, a justiça floresce. E é o que está para acontecer mesmo, quer dizer, está acontecendo no nosso meio, porque nesse momento nós estamos numa transição muito grande na terra. O reino de Deus está se estabelecendo na terra, e aquele que não agir em equidade, aqueles que foram transgressores, eles vão se sentir inadequados, porque eles vão ver situações e eles mesmos vão se sentir apontados pela sociedade, porque vai ter um renovo nessa sociedade, e vai ser assim, sabe, toda a força do Cristo gerando dentro dos corações o amor ao próximo, o querer ajudar, o amor e a justiça, e os transgressores não têm espaço. Está lá que os ímpios não prevalecerão, né, na congregação dos justos. A terra vai ser transformada na congregação dos justos do Pai eterno. Em nome de Jesus, né? Então, ele diz ali, né? Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a justiça, porque ele cometeu sim crime de sangue, não diretamente com as mãos dele, mas ele, né, estimulou, porque no período onde ele cometeu todos os pecados, olha, inicialmente teve o adultério, depois ele mandou, né, matar o esposo, né, da Betseba, e depois teve também a morte do filho dele. Quer dizer, então tudo isso foi uma sequência de maldições do qual ele adquiriu através de uma atitude errada. Olha só, o desdobramento de um pecado, um simples momento que ele não foi à guerra. Bem sabe, né, a história, quem conhece a palavra, de que ele não foi guerrear naquele dia.
dia. E naquele dia ele ficou em casa. Quer dizer, ele foi para a zona de conforto. E não estando em guerra, ele ficou desarmado. E por estar desarmado, o mal entrou e apontou o pecado. E aí foi fatal. Olha o desdobramento de tudo isso. Então, quer dizer, ele praticamente, né, ele quase que morreu também, né? Tá lá, esse Espírito Santo que saísse dele, então já seria, né, fatal. E quando ele fala, né, livra minhas mãos, né, de sangue, às vezes as pessoas não têm muita ideia da força do que isso representa. Eu vou entrar num caminho que vai se afastar um pouquinho daquela, né, desse pensamento aqui inicial, mas é muito importante que eu venha falar para vocês. Muitas das famílias que já estiveram envolvidas com matança, tá? Com feitiçaria, do qual a mão espiritual ainda tem sangue, a necessidade de se prostrar diante do Pai Eterno e pedir perdão por isso, pedir perdão até pelo sangue derramado, pelos antepassados mesmo, porque se houve a matança, aquele sangue continua correndo de geração em geração, tá? Então, estamos em Cristo, não temos mais maldição, mas nós temos heranças espirituais negativas. E se de repente a própria pessoa também, né, praticou magia do qual ela derramou sangue, a mão dela, o sangue espiritual ainda está na vida dela. Ela tem que pedir perdão mesmo, para que venha limpar tudo isso daí. A palavra que eu estou passando para vocês é uma palavra assim, muito coesa, muito forte. Eu não estou passando leite, eu estou passando alimento sólido, justamente para que as pessoas tenham um avivamento dentro dela e uma responsabilidade do que é o mundo espiritual. Não é de brincadeira, as coisas são muito sérias e nós temos que nos atentar a tudo isso para que não fique nenhum resquício de peso espiritual sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, em nome de Jesus. E vamos adiante. Quando ele diz ali, né, livra-me do sangue, dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Porque olha só, quando fala da manifestação de louvores, Davi, nós sabemos que ele tocava a harpa, né? Quer dizer, ele tinha uma afinidade muito grande, né, com a musicalidade, com os louvores. E quando precisava de uma guerra, né, quando Saul estava agitado, ele ia lá e dedilhava. Quer dizer, dentro de um ambiente espiritual, como que você pode desarmar também o mundo espiritual? Através de louvores. Através de você, quando você começa a trazer os louvores na tua mente, teus lábios começam a louvar, a emanação daquele poder, daquela palavra que foi lançada, ela faz sim, ela tem uma repercussão muito forte no mundo espiritual, porque ela consegue desarmar os inimigos, da mesma forma que ele acalmava Saul quando ele tocava. Quer dizer, existia uma melodia, existia um ritmo, uma musicalidade ali, do qual os inimigos eles eram abatidos, né? Tantas vezes também, né, dentro da própria história, quando tinha exércitos, teve um exército que Deus falou, olha, vai lá e só toca. Junta todos o exército, coloca os louvores no começo, né, à frente do exército, e o inimigo já foi, né, já se arrasou diante disso. Quer dizer, imagina isso, então você louvando também. Então são armas espirituais que nós precisamos adquirir e trazer para o nosso dia a dia, porque nós estamos em guerra, nós estamos em batalhas constantes, e quem se perder, sabe, quem tirar o foco do que é verdadeiramente o mundo espiritual, vai ser sucumbido por ele. Amém? É verdade. Está aí, né? Aí ele diz lá, né? Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Não te comprases em sacrifício, do contrário, eu os daria. E não te agrades, né, de holocaustos, né? Deus, ele não quer. Como é que uma pessoa vai
Deus se ela não está dentro de um concerto. Ela não pode, sacrificar, louvar e buscar, honrar a Deus se ela não tem dentro dela procedimentos de justiça e de amor. O mesmo pai me fala, quando as pessoas também vai ofertar, vai dizimar, fala, não, faça isso, primeiro se conserte com o teu irmão. Aí sim, a tua oferta, o teu dízimo, ele vai ser agradável aos olhos do Senhor. Porque o que Jesus ele veio ensinar na terra foi amor e justiça. Então nós temos que ser praticantes disso, o amor e a justiça. E aí ele diz adiante, no 17, sacrifícios agradáveis ao Senhor são o espírito aquebrantado, coração compungido, e contrito, e não desprezará, ó Deus. Quer dizer, para uma pessoa ter um coração aquebrantado, se ela quebrantou o coração é porque ela sabe da limitação dela. Se de repente ela chegou ao Pai com o coração aquebrantado para pedir um perdão, está lá o coração aquebrantado, contrido, Deus não vai desprezar. Pensa só, nós que somos humanos, de repente filhos, nós temos filhos, se o filho ele vem pedir perdão, nós sabemos que realmente houve uma consciência do erro, do pecado, e ele pede perdão. Se nós que somos humanos, nós concedemos o perdão e abraçamos e vemos a sinceridade do que foi feito, imagina o Pai Eterno, Por quê? Porque Ele quer ver sinceridade, porque antes de sair dos nossos lábios, o pedido de perdão, para sair dos nossos lábios, é que primeiro ele foi formulado no nosso coração. E aí Deus ele vai ler a sinceridade desse pedido de perdão. Amém, igreja? E quando ele diz lá, no 18, faz bem a Sião segundo a tua vontade e edifica os muros de Jerusalém. Jerusalém, ela tem uma simbologia espiritual de uma fortaleza do reino de Deus. E quando ele fala ali, para edificar os muros de Jerusalém, ele está falando porque nós tenhamos sempre uma visão do reino de Deus nas nossas vidas e a esperança de um dia estar ali na Jerusalém celestial. Quer dizer, é um alvo de todo aquele que é filho, todo aquele que entendeu, recebeu a identidade de filho no teu coração, vai saber que nós precisamos estar o tempo todo formulando, restaurando estes muros. E ele diz aí adiante, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém, igreja? Então Deus ele tá chamando as pessoas ao arrependimento, à consciência do erro e também a ousadia de poder entrar na presença do Pai Eterno com a sinceridade no coração, sabendo que tudo isso daí nos leva a pensar de que a nossa vida anterior, a vida dos nossos antepassados, nós pedimos perdão e a partir de agora nós temos, porque foi revelado dentro do nosso coração, de que todas aquelas heranças negativas, espirituais negativas, precisam ser eliminadas mediante o nosso pedido de perdão. E não somente dentro de uma herança dos nossos antepassados, mas dentro daquilo que nós fizemos antes de nós sairmos do Egito. E nós precisamos tirar, quando você tira o Egito de dentro de si, você vai se despindo daquilo que não é de Deus. Falar, isso, no reino de Deus isso não serve, no reino de Deus isso não serve. E vai tirando, até que aquela fórmula poderosa do Pai Eterno fique ali dentro dos corações. Então nós temos ali vários tipos de corações. Eu quero voltar ali no versículo 10, aonde diz, porque eu vejo no versículo 10 que ele foi uma chave muito poderosa, que diz ali: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Para você ter um coração puro, você tem que pedir a ajuda do Espírito Santo, porque sozinho ninguém consegue.
Por isso que o Pai Eterno, né, Jesus Cristo foi, Ele deixou o Espírito Santo, porque esse Espírito é o nosso conselheiro, Ele está ali o tempo todo, Ele nos ouve, e toda vez que você pedir, né, lava, né, crie em mim um coração puro. E pede mesmo, porque nós precisamos da pureza de coração, porque nós precisamos ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo, o que é? O amor e a justiça. E o amor e a justiça, ele gera um coração puro. Se você pedir ao Espírito Santo, ele vai fazer, ele vai te ajudar a isso, né? Um coração puro e renovar dentro de mim um espírito inabalável. O que vem a ser um espírito inabalável? Um espírito que tem uma fé tal, uma fé estruturada em Deus, porque Deus ele é imutável. Então, quando você tem aquela fé de que tudo aquilo que você estiver orando, Deus ele vai realizar na tua vida, desde que seja dentro do querer, né, das conformidades do reino, da direção do reino. Deus ele não quer ver nenhum filho que seja desgarrado, nenhum filho que venha envergonhar o reino. Se você carrega o reino, Deus ele vai querer sobrepor na tua vida bênçãos, graças e glória, porque aonde você for, você é um representante do reino. Ele não quer um representante de qualquer jeito, né? Ele quer alguém que esteja ali, né, naquelas vestimentas celestiais. Embora você possa até olhar, né, e falar, olha, recebi Jesus e pensei que ia ter um clarão na minha vida, né? Pensei que eu estava diferente, né? Mas no mundo espiritual vai estar diferente, sim. Porque quando você é impactado pela presença do Espírito Santo, o mundo espiritual, ele olha, ele está visualizando, ele fala, não, realmente existe o brilho, existe o selo do Espírito Santo sobre estas vidas, né? Então, nós podemos identificar dois tipos de coração. Um coração que seria um coração, né, que seriam os corações negativos, que são aqueles corações, né, que a gente vê ali em Provérbios, ainda 11, 20, quando ele fala de um coração perverso. Um coração que ele está articulando, né, perversidade, ele está manipulando situações para que ele seja favorecido, independente do prejuízo do próximo, né? Então, isso é um coração negativo. Outro coração negativo está ali, né, em Provérbios 26, 23, onde fala, né, de um coração maligno, onde ele é dominado pelas coisas do mal, que tudo que ele lança um olhar, ele já lança um julgamento negativo sobre as situações, né? E está ali também, né, em Jeremias 9, 26, onde ele fala do coração que ele é incircunciso, aquele que não permite ser tocado, aquele que ele é blindado e ele não dá acesso para que o Espírito Santo venha e toque, né, naquele coração, causando transformações. Tem lá também em Jeremias 17, 9, onde ele fala de um coração enganoso. Um coração enganoso é quando ele tem dentro dele, ali nos porões, no esconderijo daqueles corações, algo assim ainda muito cheio de ranço, coisas que são abomináveis, né? Às vezes uma culpa, traumas, e tudo isso daí precisa ser trabalhados e ser transformados. Tem ali também em Hebreus 3,15, quando ele fala do coração endurecido, aquele coração que ainda precisa ser moldado por Deus, sabe? Quando você fala que você tem que ter um coração igual de Deus, um coração moldável. E nós vemos também muito ali, né, quando você vê aquela parábola do vaso do olheiro, né? Quando quebra o vaso, então aquele vaso quebra e aí Deus fala, eu posso fazer de novo. Então as pessoas muitas vezes elas têm que ser quebradas, só que quebrar dói, mas muitas pessoas precisam ainda passar por este processo. E depois o resultado final, a glória, né, do Pai Eterno, né, sobre estas vidas e principalmente sobre a vida dos familiares, né? Porque quem conviveu, né, com pessoas que têm dureza de coração, quando Deus tem um propósito na vida da pessoa e a pessoa tem uma dureza de coração, as pessoas em volta, os familiares, eles estão vendo aquilo lá. E a pessoa às vezes acha que está agindo de uma forma normal, natural. E aí o que acontece? Quem está em volta acaba até se retirando, porque conviver é complicado, né? Então
Então, Deus permite que aconteça alguma situação para que haja um confronto mesmo desta pessoa de coração duro com a realidade espiritual do reino de Deus. E aí, nesse confronto, a pessoa ela é quebrada, que nem aquele vaso. E quebra miudinho, e chora, porque aquelas lágrimas vai molhar aquele pó vai virar um barro, e Deus vai fazer um coração novo. Ele faz a especialidade dele, e depois vai contar testemunho, porque é a bênção e a graça do Senhor. Então, tudo que favorece na transformação de uma pessoa é algo assim precioso demais para Deus. Então nós temos que ter sim um coração pronto, né? Pronto a ser mudado, a ser transformado. E quando nós vemos também, né, um tipo de coração positivo, nós podemos ver ali em Reis 3:12, quando Deus ele fala de Salomão que ele tinha um coração sábio, porque ele era inteligente, e ele pediu, né, para Deus, ele não pediu a morte dos inimigos, ele pediu um coração que pudesse administrar bem o povo dele. E nós vemos também ali em Provérbios 15:13, que mostra que Deus ele revela, né, um coração que ele venha revelar, e um coração que ele venha, por exemplo, uma pessoa o que ela tem no coração parece que vai aflorando na vida dela. Tem pessoas que têm um coração tão lindo que nós olhamos para a pessoa e falamos, nossa, é uma pessoa de Deus. Tem outros que a gente olha e fala, ainda precisa, né? Está andando e tem a nuvem escura em cima, precisa ser dissipado. Mas tem pessoas que a gente olha e a gente fala, nossa, é pura luz do Pai Eterno, né? Você fala, isso aí tá cheio do azeite. Então, esses corações, eles são agradáveis ao Senhor. E as pessoas têm que sempre se colocar em posição de ser moldadas, né? Quando ele diz ali também, em Mateus 5:8, o Senhor ele diz que é um privilégio a pessoa se dispor ao Senhor em querer, porque Deus ele vai acrescentando cada vez mais naquela vida, porque Deus ele tem uma porção de bênção e de promessa, e quando as pessoas se dispõem para o reino, tudo isso que é maravilhoso vai acontecendo nessas vidas. E quem somente pode fazer isso é o Espírito Santo. Então nós precisamos sim, Espírito Santo me ajuda a alcançar um coração, né, totalmente renovado, e é onde nós fixamos mais uma vez, que está lá, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Espírito Santo pode fazer isso. Você pedindo, você orando, você se determina em pedir constantemente, porque o mundo ele não vai mais abraçar as pessoas que não estiverem em conformidade com o coração do Pai Eterno. Nós vamos estar assim, entrando numa nova terra, vai ter mudanças, transformações. Nós precisamos ser adequados aos valores do reino de Deus. Amém, igreja? Que essa mensagem tenha assim tocado nos seus corações, tenha causado transformações, tenha também mostrado que há uma necessidade de se fazer uma meditação em cima de tudo isso. E nós temos o quê? Uma arma poderosa, que nós temos acesso ao Espírito Santo. Então pode sim, as pessoas vão ser mudadas, vão ser reformuladas, e cabe ao interesse, o desejo do coração de cada um para que isso venha acontecer. Agora, nós precisamos também pedir em relação a outras pessoas das quais nós convivemos. Sim, Espírito Santo toca naquela pessoa, muda, transforma, santifica. Aí o Espírito Santo vai trabalhando até o momento que existe um despertar, um avivamento naquela pessoa. Ela vem sim para a presença do Pai Eterno, e quando vem, ela já vem dentro daquele anseio de querer adorar, de querer fazer parte desse reino tão maravilhoso. Amém, igreja? Pai Eterno, muito obrigado por este tempo, por este momento. Obrigado porque o Senhor falou, Pai, com todos nós, de uma forma ou de outra. O Senhor tem multiformas de se revelar aos corações, porque o Senhor é maravilhoso demais. Pai, que essas palavras tenham assim, Pai, venha virar uma chave dentro de cada coração, Senhor. Que eles venham usar desta palavra para se autoanalisarem, para meditar
garantir, Senhor, de que toda a grandeza que o Senhor tem preparado está à disposição daqueles que buscarem em verdade o Espírito. Obrigado, Espírito Santo, por se fazer presente, sabendo que estará agindo dentro de cada coração e impulsionando estas vidas para um novo nível, um novo tempo, um novo ciclo de vida. Senhor, eu creio que foi acrescentado sobre eles, Senhor, valores dos quais eles estarão utilizando para subir mais um degrau nessa escalada da espiritualidade. Amém? Graça e paz a todos, que Deus abençoe grandiosamente, que todos os seus familiares também estejam envolvidos no manto da glória do Pai Eterno, porque você é responsável pelos teus antepassados, né? De pedir perdão e também de passar para essa nova geração um legado de uma herança poderosa em Cristo Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Amém.